O golpismo parece, e eu digo apenas parece, estar em retrocesso no Brasil. Isso é fruto da união da sociedade que chegou a ir às ruas contra o autoritarismo do governo. E hoje o Supremo dá uma outra canetada em cima do ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, que foi obrigado a atender àquela ordem do Supremo para que desse todos os dados sobre a Covid, aqueles dados que estavam sendo omitidos deliberadamente pelo Ministério da Saúde. Mas isso também não ocorre só no Brasil. Na Venezuela, a gente vê que aquele presidente, entre aspas, presidente interino Juan Guaidó, reconhecido por 55 países, inclusive Estados Unidos, todas as potências ocidentais da Europa, do Japão, esse presidente estaria escondido e procurando asilo na embaixada da França. Mas o ex-presidente Evo Morales faz hoje uma grave denúncia de que o Brasil participou diretamente da sua deposição do governo boliviano. Vamos ver aqui, primeiramente, esse caso brasileiro, não é? Começando com essa manchete do Globo dizendo que, após decisão do STF, governo volta a divulgar dados totais da Covid-19 no Brasil. Números consolidados da epidemia de coronavírus haviam sido excluídos do portal do Ministério da Saúde. Material também aqui do estado de São Paulo diz que temor de punição leva a equipe econômica a desistir de remanejar verba do Bolsa Família. Olha aí, queriam tirar dinheiro dos pobres para colocar na propaganda oficial. O TCU, que é o Tribunal de Contas da União, abriu investigação para apurar a transferência de 83,9 milhões do Programa Social para a Secretaria Especial da Comunicação Social da Presidência da República, a famosa SECOM, também conhecida como o Gabinete do Ódio. O temor de uma responsabilização pelo Tribunal de Contas da União levou a equipe econômica a recuar da decisão de transferir recursos de Bolsa Família para a verba publicitária do governo federal e revogar a portaria que havia permitido o tal repasse. Olha, isso aí não deixa de ser um recuo daqueles autoritários, não é, que estavam comandando o Palácio do Planalto, a começar do presidente e de seus filhos. Isso porque a sociedade se levantou e está aí totalmente mobilizada para enfrentar esse tipo de tentativa autoritária. Mas vejamos agora como isso também está repercutindo no mundo afora, principalmente aqui do nosso lado, entre os nossos vizinhos tão abandonados, os vizinhos latino-americanos. O que ocorre na Venezuela também, tão perseguida pelo governo Trump e todo o aparato americano e ocidental, que se uniu todo para combater e destruir o governo democrático de Nicolás Maduro. A gente sabe que o tal presidente interino, o Juan Guaidó, estava desaparecido nesses últimos dias. E aí desaparecido significa desaparecido fielmente, literalmente, sem qualquer vinculação com aqueles desaparecimentos das ditaduras militares da época de 70 e 80. Então,
O governo Maduro diz que, e assegura, que o Juan Guaidó está refugiado na embaixada da França. Mas a França, por razões políticas e táticas, nega a presença do Juan Guaidó em sua embaixada ou residência oficial, porque aí seria uma maneira de o Juan Guaidó continuar falando e conspirando contra o governo, porque se a embaixada reconhece isso oficialmente, o Juan Guaidó vai ter de fechar a boca por causa das limitações do asilo, do exílio político. Então o que diz? França desmente que Guaidó esteja refugiado em sua embaixada em Caracas. Uma informação aqui do jornal Infobae, da Argentina. A França desmentiu que o líder opositor venezuelano Juan Guaidó se encontre refugiado em sua embaixada em Caracas, como afirmou o chanceler da Venezuela, Jorge Arreaza. O senhor Juan Guaidó não está na residência da França, em Caracas. Já confirmamos várias vezes às autoridades venezuelanas, indicou a porta-voz do Ministério Francês de Relações Exteriores, Agnès Von-Demir. O chanceler da Venezuela afirmou que Guaidó se encontra na embaixada da França uns dias depois de que o presidente socialista Nicolás Maduro insinuara que o dirigente parlamentar estava escondido em sua sede diplomática. Essa a situação, então, do Juan Guaidó, aquele cidadão tão poderoso que era chancelado, né, pelos Estados Unidos e mais 54 países, as chamadas potências ocidentais e alguns de seus satélites, como o Brasil, a Colômbia e outros inimigos do governo Maduro. E aqui nós temos uma outra reportagem do jornal Página 12, que foi gentilmente nos enviada pelo nosso internauta Flávio Damberg, dizendo que, em entrevista a esse jornal, Evo Morales afirmou: o embaixador do Brasil participou do golpe contra meu governo. Depois que o jornal Página 12 publicou a série de voos que teve o avião presidencial da Bolívia para o Brasil, o ex-mandatário assegurou que existem provas da participação do governo de Bolsonaro na ditadura de Jeanine Áñez, que é a presidenta que assumiu o poder na marra, né, porque ela não tinha a maioria no parlamento, substituindo o Evo Morales. E aí chamam a Jeanine de presidente e não de ditador, como chamam o Maduro, que foi eleito democraticamente. Vejam como é que são as coisas, né? E os dois pesos e duas medidas da nossa tradicional mídia hegemônica. Continuemos aqui. O ex-presidente Evo Morales é contundente na hora de afirmar que a Embaixada do Brasil participou do golpe de Estado que o tirou do poder em 10 de novembro de 2019. Sua afirmação ocorre logo depois que Página 12 publicou no domingo passado o detalhe de 25 voos que o avião presidencial da Bolívia realizou a partir do dia seguinte do golpe a várias cidades do Brasil. Morales sustenta, além do mais, que a atitude do Brasil está em linha com o que pretende o governo dos Estados Unidos para a América Latina. De todas formas, antecipa o Evo Morales que o MAS, que é o seu partido, Movimento ao Socialismo, e seus candidatos vão triunfar nas eleições do próximo dia 6 de setembro, lá na Bolívia. Olha aí,
o ex-presidente e também defenestrado de seus direitos políticos lá no Equador, o Rafael Correa, havia denunciado há algum tempo da reestruturação daquela Operação Condor, que mandava matar, sequestrar, prender opositores, né? naquela série de ditaduras da América Latina que assolaram aqueles anos 70 e 80. Ela agora aparece, né, em outra roupagem, uma roupagem mais civilizada, mas não menos golpista, para derrubar governos eleitos democraticamente, como foi o caso do Evo Morales.